E para falar sobre essa doença que atinge, incrível, né, mas 6% da população brasileira e que pode causar danos irreparáveis, eu recebo uma médica olha que bacana essa especialidade, endocrinopediatra. Eu nem sabia que existia. E é membro da Sociedade Brasileira de Diabetes, que é a doutora Denise Ludovico. Eu já adoro pediatra, agora, essa é a sua especialidade, Denise. Ótimo. Tá bom, amor? Tudo bem? Muito obrigado por ter vindo, viu, querido? Obrigada a vocês. Bom, a gente só pode começar de uma maneira, né? Tentando informar para quem está nos assistindo o que é diabetes. Então, na verdade, eu queria aproveitar para dizer que, inclusive, hoje é o Dia Mundial do Diabetes. Olha! Desde o tricoteiro te fez vir hoje aqui. E aí a gente, na verdade, assim, tem associações, a Associação de Diabetes Juvenil, que é a DJ Brasil, que a gente fala, está fazendo vários eventos pela cidade e outros eventos para conscientizar a população sobre isso. Sobre o que é o diabetes, assim, na verdade, é uma doença crônica, que quer dizer que a gente ainda não tem cura e a gente vai conviver com ela por muito tempo, mas é uma doença que tem tratamento e ela se caracteriza ou por uma produção diminuída de insulina ou por um excesso, ou por uma incapacidade da insulina em agir no organismo. Bom, de acordo com estimativas, estou vendo aqui, que eu até acabei de falar, 6% da população brasileira possui diabetes. Isso é assustador, né? E agora, esse número tende a aumentar. A tendência é aumentar? Dizem que é doença silenciosa e tal, mas ela deve ter alguma sintomatologia. Ela tem sintomas e, na verdade, assim, alguns pacientes não chegam a apresentar sintomas e a gente descobre em exames de rotina. Mas os sintomas mais característicos que a gente costuma dizer são os polis, que é a poliúria, que é quando a gente urina muito, polidípsia, quando a gente bebe muita água, e a polifagia, porque o paciente sente muita fome. Então, muitos pacientes chegam no consultório porque eles até sabem sobre isso e observam, estou comendo muito, eu tenho feito muito xixi, eu tenho bebido muita água. Então, esses são os sintomas mais clássicos. Mas tem pacientes que não sentem nada. Que engraçado isso. Eu sei que existem dois tipos de doença, que são a diabetes tipo 1 e tipo 2. Não tenho a menor ideia do que seja uma coisa, do que seja outra. Então, quais são as diferenças? As diferenças básicas é que o diabetes tipo 1, ele é uma doença autoimune. Então, o organismo da gente reconhece o pâncreas como algo estranho e ele põe as células de defesa. Exatamente. Quando o paciente com diabetes tipo 1 chega a ter sintomas, 80% do pâncreas dele já não está funcionando. Então, e aí isso é progressivo até realmente acabar com a função pancreática. E no diabetes tipo 2, o que a gente tem, primeiro, é uma resistência à ação da insulina. Então, o paciente produz insulina, às vezes ele produz até mais, mas ela não consegue agir direito. E aí, a longo prazo, esse mesmo paciente, além dessa resistência à ação da insulina, ele também pode ter deficiência de insulina. Por isso que, às vezes, o diabético tipo 2 depois precisa usar insulina, porque pode evoluir para isso. Vamos falar da qualidade de vida de um diabético. Como é que é? Como é que são os cuidados que eles têm que tomar, os cuidados que devem ser tomados, enfim? Nos últimos anos, a qualidade de vida deles melhorou muito, tanto em termos de medicação, e aí antidiabéticos orais, as insulinas melhoraram também. Hoje em dia, a gente sabe que assim, uma pessoa que tem diabetes e que se cuida bem, tem a mesma expectativa de vida de que pessoas que não têm diabetes. Então, o que a gente precisa fazer é ter um bom controle. Isso, às vezes, exige rotina, tem que fazer os exames adequados, acompanhamento médico, usar a medicação corretamente, mas eu acho que tem evoluído muito e cada vez os pacientes têm melhor qualidade de vida. A maioria dos pacientes que eu tenho diabéticos tipo 1, os colegas, amigos nem sabem. Eles têm uma qualidade de vida muito boa. Olha, você faz endocrinopediatria, que eu acho nunca ouvi falar nisso, honestamente. Aliás, a pediatria, eu tenho sentido que ela tem diminuído muito a especialidade. Isso me incomoda, né, muito, até como pai. Imagina, o pediatra dos meus filhos era
praticamente o meu confessor, ele era, era como se fosse, sei lá, um psicólogo, alguma coisa assim. E está desaparecendo essa especialidade, eu fico muito chateado. Agora, tem um estudo publicado aqui num jornal especializado em pediatria, um jornal estrangeiro. Como é o nome do jornal? Journal of Pediatrics, né? Journal of Pediatrics. O tipo 2, estou vendo aqui, ultrapassa os 45% em crianças e adolescentes. Geralmente, o tipo 2 é mais comum em pessoas com o avançar da idade. Só que com a prevalência de obesidade infantil, que tem aumentado muito, a gente tem tido casos de diabetes tipo 2 em crianças e adolescentes. Meu Deus, como é que vai conviver? Como é que você convive com um jovem paciente? Na verdade, assim, são diferentes idades, né? Tem as crianças que abrem diabetes com 2, 3 anos de idade. Ai, meu Deus, eu desconhecia E tem o adolescente. Então, assim, quanto menores eles tendem a aceitar mais, mas a adolescência é uma fase complicada. Mas, assim, eu acho que o que a gente precisa enfatizar é que hoje em dia, assim, a qualidade de vida do paciente diabético está associada a uma boa educação em diabetes, que o paciente tem que saber sobre a doença, ele tem que se conhecer, ele tem que saber o porquê que ele usa aqueles remédios, porque ele é a pessoa mais ativa do tratamento. Exatamente. Então, ele tem que entender por que ele tem que fazer isso. Eu vou dizer para uma criança, olha, você tem que fazer controle daquele que tem a picadinha no dedo, 6 vezes ao dia. E ela não entende por que ela tem que fazer isso e o que ela vai fazer com aquele valor que ela obtém, isso não tem o menor sentido. E isso é uma coisa que eu acho que é fundamental no tratamento e que tem evoluído muito. Além das medicações, é essa consciência de educar em diabetes, isso é uma das coisas que essa associação ADJ Brasil faz muito, que a gente sempre tem eventos tentando buscar tanto para os pacientes quanto para outros profissionais de saúde. Olha, eu tenho um amigo meu, uma pessoa bastante conhecida, que ele teve diabetes juvenil. Sim. E o começo foi muito complicado, nós estamos quase contemporâneos, foi muito complicado. E ele fazia barbaridades, tipo tomar refrigerante escondido. Isso deve acontecer sempre, né, com essa garotada. Às vezes acontece, mas hoje em dia a gente tem um esquema de tratamento, se o paciente é aderente, realmente faz, que possibilita que o diabético coma como qualquer outra pessoa. Só que assim, como qualquer outra pessoa, a gente deve comer com moderação. Sim. Então não dá para comer à vontade. Mas dá para ir na festinha comer bolo, comer brigadeiro, dá para fazer... Não, tudo bem, depois eu tomo uma insulina, tá tudo... Você ficou maluco, né? Tomando refrigerante. Meu Deus do céu. E após o diagnóstico, como é que é o tratamento? Então, aí os tipos de diabetes, assim, no diabético tipo 1, como ele não produz a insulina mais, a gente precisa prescrever insulina. E aí tem várias formas de administração da insulina, tem a velha seringa, a caneta, a bomba de insulina, que fica injetando insulina continuamente. Para o diabético tipo 2, na maioria das vezes, quando a gente faz o diagnóstico, a gente começa tratando com medicação por via oral. O evoluir da doença pode levar à necessidade da insulina. E aqui eu queria só assim, frisar uma coisa que acho que fica muito para os pacientes diabéticos tipo 2, que quando tem que entrar com a insulina, quer dizer que o meu tratamento, eu já estou perto de fazer diálise, de amputar uma perna, e a coisa não é assim. A insulina é uma das opções de tratamento, o importante é tratar. O diabetes, assim, desde que o paciente tenha glicemia normal, ele vive como uma pessoa não diabética. O importante é tratar. Não adianta fechar os olhos e fingir que não está vendo, porque você vai pagar o preço disso na frente. Quando a gente faz exame de rotina, normalmente a gente fica vendo lá, né, porque tem os valores de referência e tudo. Vocês, endocrinologistas, têm um número, para quem está assistindo a gente, que faz exame toda hora, que deve ser preocupante? Na verdade, o diagnóstico de diabetes da glicemia em jejum é maior que 126. Se ela tiver entre 100 e 125, é uma glicemia de jejum alterada, que aí a gente precisa talvez fazer outros exames para investigar e provavelmente essa pessoa tem uma possibilidade de ser diabética no futuro. Tá, entendi. Abaixo de 99 para baixo é uma glicemia normal. Tá.
Agora, na parte alimentícia, você falou assim, existe um mito hoje, Denise, que os adoçantes são suficientes no tratamento dietético da doença. Isso é uma falácia, né? Na verdade, assim, o tratamento dietético do diabetes, ele é uma alimentação saudável. O que a gente fala hoje em dia, o diabético pode comer de tudo, carboidrato, proteína, açúcares, desde que com moderação, como todos devemos comer. Mas, assim, é lógico que alguns produtos com adoçante possibilitam que eles comam sem aumentar muito a glicemia, mas não necessariamente precisa ser tudo diet, tudo com adoçante. A gente passa uma prateleira do supermercado, um monte de coisa lá, um monte de coisa. Diet, light, não sei o quê. O que é mais indicado para o tratamento de diabetes? Na verdade, assim, não tem o mais indicado. O que significa o diet? O diet é alguma coisa que é isenta de açúcar. Tá. Então, assim, para o diabético isso é bom. Mas além do açúcar, a gente tem que pensar em outras coisas. Por exemplo, não é bom comer gordura em excesso. Claro. Então, aí entra qual a diferença do diet para o light? O light é quando você tem a redução de alguma substância na alimentação. Então, você pode ter um produto light que tem 30% menos de gordura ou 30% menos de calorias. Então, assim, na verdade, eu acho que os dois produtos podem ser usados para diabetes e cada um tem uma indicação. E uma coisa que às vezes eu costumo falar para os meus pacientinhos é que, assim, por exemplo, o chocolate diet tem mais gordura do que o chocolate não diet. Então, às vezes, comer um pedacinho do normal é melhor do que comer... Porque parece que comendo diet você pode comer à vontade, isso não é verdade. Não é verdade mesmo. É. Tem a história do chocolate escuro, amargo, que esse não tem problemas e tal. Eu ouvi muito essas histórias também. Na verdade, ele é melhor, a qualidade, né, o cacau, mas assim, não, também nada à vontade. É sempre com moderação. Moderação. Atividades físicas, o diabético deve praticar ou não? Deve, assim como qualquer pessoa, a atividade física deve fazer parte da rotina nossa, porque faz bem à saúde e no caso do diabetes, assim, o exercício ele diminui essa resistência à ação da insulina. Então, às vezes, tem muitos pacientes com diabetes tipo 2 principalmente, que o tratamento pode se resumir a controle dietético e atividade física. Então, assim, tem que fazer. No diabético tipo 1, essa atividade física às vezes tem que ser supervisionada, tem que ser com orientação do médico, que se deve aplicar insulina antes ou não, o que deve comer, mas todos devem fazer. O que eu devo entender dessa nossa conversa, que é o que vocês médicos preconizam hoje, que é uma medicina preventiva. Exatamente. Né? Porque quando a pessoa vai ver, já está perdendo a visão, já está tendo problemas de impotência, que é comum. Então, tem que ficar esperto, né? Exatamente. Quanto antes, assim, se a gente previne diabetes melhor, se a gente descobre antes e começa a tratar também melhor, então não adianta fingir que a gente não está vendo. Claro. E é pensar que o tratamento mudou muito e ainda a gente tem muitos estigmas, mas isso tem melhorado muito. E aí eu volto a dizer que assim, eu acho a educação em diabetes muito importante. E essas organizações que fazem essa conscientização acabam ajudando muito. Querida, muito obrigado por ter vindo. Vou contar uma curiosidade para você. Quando minha mãe estava grávida, eles achavam que eu ia ser uma menina. Qual seria meu nome? Denise. Que legal! Você vê? Que bom! Vai nascer um homem. Obrigado, querido, por estar conosco. Essa é a doutora Denise Ludovico, que é endocrinopediatra. Olha que coisa mais bonitinha. Fiquei até embasbacado com isso. É membro da Sociedade Brasileira de Diabetes e que fez a nossa visita, que foi uma pauta bastante esclarecedora. Obrigado, viu, querido?